Antes de eu me apresentar, queria fazer uma pergunta. O que será que você precisa para ser um desenvolvedor de produtos? Ou um gerente de produto? Ou até então, para trabalhar com produtos de uma forma geral? É isso que a gente vai falar nessa aula. Para você que não me conhece ainda, eu sou Riot Monja. Eu trabalho hoje como gerente de marca ou brand manager na Riot Games Brasil e basicamente nessa aula eu vou te contar um pouquinho do que eu fiz antes de entrar na Riot, onde eu trabalhava com produto. Já trabalhei com carro, batedeira, geladeira e agora eu trabalho com jogos. Mas essa é uma coisa muito legal sobre produto. Você pode trabalhar com o que você quiser. Se você gosta de roupas, você pode gerenciar o site da sua marca favorita, do seu jogo favorito, enfim, do que você gostar. Bora! Primeiro de tudo, não se estresse. Até o dia de hoje, o presente dia, eu ainda confundo os termos. Se eu confundo, você pode confundir e com certeza o mercado confunde também. Então, ao invés da gente ficar falando um monte de termo aqui, eu vou te contar um pouquinho do que cada um deles pode fazer no dia a dia. Mas lembre-se, independente do nome, observe dentro de uma vaga, dentro de uma entrevista de emprego, pergunte o que é esperado desse profissional. Porque nem mesmo no mercado existe um consenso do que um PM faz, o que um PO faz e o que um gerente de projeto faz. Vou contar então para vocês um pouquinho de como eu comecei nessa área. Inicialmente, a Web Motors, uma empresa de compra e venda de carros e automóveis, me convidou para ser PO, ou em inglês Product Owner e em português, dono do produto. Quando eu cheguei na empresa, eu achei que como dona do produto, eu iria mandar em alguma coisa. E eis aí a diferença entre um PO um PM. O PO, apesar dele ser chamado de dono do produto, ele não é dono de quase nada. O PO, ele trabalha em um ciclo de 15 dias. Dentro desse ciclo, o PO é a pessoa que define o que vai ser feito dentro desses 15 dias. E o PO, assim como o Sushi Man, ele vai pegar o peixe, fatiar o peixe e passar para o próximo. Isso significa que o PO é a pessoa que em um ciclo de 15 dias vai definir o que o time vai fazer. O PO geralmente não manda nesse time. Ele é um membro do time. Quando eu era PO na Web Motors, eu trabalhava com desenvolvedores de aplicativo e também com entrevistadores de usuário e com designers que faziam a interface do aplicativo. Como PO, eu era a pessoa que decidia, por exemplo, o que a gente ia fazer nesses próximos 15 dias. Se ia ser um novo banner no aplicativo, uma nova feature, o que dentro daquele metade de mês seria o nosso foco. Passados alguns anos, eu descobri que na verdade o que eu gostava mesmo era de ser PM. E onde está a diferença? Enquanto o PO ele olha para o sushi e para o peixe e para os 15 dias, o PM ele olha para de 6 meses a 1 ano. Então, o PM não tem uma interface tão próxima desses ciclos pequenos. Ele está olhando para o futuro. Ele olha para o futuro do aplicativo, ele olha para outros aplicativos e sites, ele estuda o que deve ser feito para que aquele site ele seja cada vez melhor. Cada vez mais, o mercado tem separado as funções do Product Manager ou gerente de produto em funções menores. Então hoje, um gerente de produto dificilmente vai cuidar de um aplicativo inteiro. Geralmente ele vai cuidar de um pedacinho desse aplicativo ou de um pedacinho daquele produto. Hoje, dentro de um aplicativo de banco, por exemplo, o número de funções e de features que aquele aplicativo tem é gigantesco. Então dificilmente um PM vai conseguir olhar para todas elas. Que é o caso, por exemplo, de um PM que vai cuidar de financiamento. Ele vai cuidar de uma aba dentro do site, de uma aba dentro do aplicativo e não necessariamente do aplicativo todo, como eu cuidei. Então, é muito importante que hoje você entenda que, geralmente, o mercado não tem um consenso se é
PM, se é PO, se é gerente de projetos, mas que é importante que você tenha. E que não só você tenha, mas que você busque onde você se sente mais confortável. Por exemplo, eu comecei como PO, ao longo do tempo migrei para PM e hoje eu diria que não trabalho nem como PO e nem como PM na Riot. Por isso, cada empresa usa esse termo de uma forma diferente. Mas você pode ver se você tem mais facilidade de trabalhar em ciclos de 15 dias, com metodologias ágeis, se você tem mais facilidade de pensar no futuro, então 6 meses a 1 ano, se você gosta, por exemplo, de estudar outros sites, de estudar aplicativos, se vê imaginando possibilidades, muito possivelmente PM seja uma vaga que seja para você. E se você é aquele líder de projeto de equipe que fica em cima de todo mundo cobrando, já saiu, já fez isso, já fez aquilo, você seria um ótimo PO. Por isso é muito importante, independente do termo, tenha um conhecimento de metodologias ágeis, tenha um conhecimento do negócio. Então, quando eu fui trabalhar com batedeira, eu estudei as batedeiras. Eu queria saber como que elas funcionavam, qual que era o peso de uma batedeira, como que ela chegava na casa do cliente, quais eram os influenciadores de batedeira ou que, enfim, eu precisaria trabalhar. E não só isso, não só conhecer o mercado é importante, mas você conhecer seus concorrentes, como que eles trabalham, como que eles se posicionam e ir atrás disso, por sua conta. Porque isso vai fazer de você um bom PO, um bom PM e um bom profissional. E não adianta você falar, ah, Monja, mas eu jogo LOL, eu jogo lore, eu jogo TFT, tô prontíssimo. Não basta você ser cliente. Mesmo que você faça compras na Shine todo santo dia, ou só coloque os produtos no carrinho à meia-noite, você não conhece o suficiente desse produto. Por isso é muito importante estudar, ser curioso, ir atrás das informações. Qual o trabalho que você tem de dar um Google? E não só dar um Google, mas ir no Reclame Aqui. Entender a dor do consumidor que você vai trabalhar. Entender o que ele gostaria que fosse implementado. Sentir aquele site de outra forma ou aquele aplicativo pensando no que poderia ser diferente ou no que tem em outros aplicativos que você pode levar para lá. Então, não basta ser jogador para trabalhar com jogos. Beleza, então. Vamos falar agora um pouquinho das características que geralmente um gerente de produtos ou o famoso PM tem. Se você não tem, desenvolva. Se você já tem, lembre-se que é uma força que você traz. Então, continue desenvolvendo. Uma das características principais que eu vejo é vontade de aprender. Ser curioso, fazer perguntas. O PM, ele precisa entender bem do negócio. Ele precisa entender bem da tecnologia com que ele vai trabalhar. Por exemplo, quando eu trabalhava na Web Motors, eu tive que entender de aplicativo. Quais são as diferenças entre um Android e um iOS? Como que funciona? Quando que a gente sobe esse aplicativo no ar? O que esses usuários ganham quando a gente sobe numa sexta-feira, meia-noite? Ou quando a gente sobe de manhã, numa segunda? Como que os nossos usuários se comportam nessas plataformas? E essas são respostas que você não tem e que dificilmente o Google também tem. Então faça perguntas, entenda profundamente onde o seu produto começa e onde ele termina. A batedeira começava sendo feita numa fábrica nos Estados Unidos e ela chegava de navio até a casa do consumidor. E ela era pesada e às vezes no meio desse caminho todo caíam peças. E esse é um aspecto importante de eu saber. Era uma das nossas maiores reclamações do site. Então, estude, corra atrás, pergunte, não tenha medo de aprender. Acho que essa é a primeira característica e a mais importante que um PM tem que ter. Segunda característica, comunicação. Como PM ou como PO, naturalmente você vai ter que lidar com pessoas. Pessoas têm expectativas. E parte das expectativas significa que um PO ou um PM vai ter que equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Black Friday, novembro, é uma época que tradicionalmente dentro de sites de e-commerce é caótica. Todos os diretores da empresa resolvem implementar coisas novas no site ou no aplicativo para atrair o comprador. Só que, pensando naquele ciclo de 15 dias que a gente conversou do PO, o PO já planejou esses 15 dias antes da Black Friday. E aí, durante esse ciclo de 15 dias, chegam vários diretores para esse PO falando: implementa isso, coloca um banner que pisca. Não, melhor, o banner vai girar. Não, esquece o banner giratório. Vamos pôr
um banner que desaparece e volta, e desaparece e volta. E você, como PO, não pode simplesmente chegar e falar, não vou fazer. Portanto, uma das habilidades que você tem que trabalhar é a sua comunicação. Tanto escrita, por e-mail, por Slack, por Discord, quanto a comunicação eu e você. É muito importante que o PO e o PM saiba falar não. Mas não é não, essa feature é ruim. Ou não vou fazer porque eu não quero. É um não embasado. Uma das coisas mais interessantes que eu vi na minha carreira e mais difíceis é que nem sempre falar não é a melhor opção. Então, saiba abrir mão, saiba ser político, saiba muitas vezes que aquele banner que pisca pode não fazer sentido para você, mas ele faz sentido para a empresa e tá tudo bem. Então, é muito importante que como PO ou como PM, você saiba se comunicar, que você consiga passar as necessidades do seu time e as necessidades da empresa de um lado para o outro. Porque às vezes o seu time vai fazer uma coisa que não quer e às vezes você não vai fazer uma coisa que o diretor quer. Então saber equilibrar esses pratinhos, saber se comunicar é muito importante. Dica de livro. Tem um livro muito bom do Dale Carnegie que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você não gosta de ler, escute. É um livro muito importante para aprender a arte de conciliar e principalmente a arte de falar não. Sendo gentil, tá? Não fala não. Fala, não agora, talvez no próximo ciclo de 15 dias. Tenha empatia. Não basta falar não. Explique o não. Seja legal, mesmo que aquele diretor ou aquele colega que vem te pedir um monte de coisas não seja a melhor pessoa do mundo com você, é importante você ser empático. No fim, quase todos ou todos deveriam querer o bem daquele produto, daquela empresa. Por isso é importante, por mais que você ame aquele jogo ou aquele produto, você saber separar o que é amor do que é prioridade. E mais do que isso, saber explicar por que é uma prioridade, seja no ciclo de 15 dias ou no ciclo de meses de trabalho. E isso me leva ao último ponto, capacidade de decidir. Se você ficar muito na dúvida, assim como eu, do que você vai pedir no final de semana no iFood, é muito importante que você trabalhe a sua capacidade de tomar decisões. Como PM ou como PO, imagine que você vai ter múltiplas decisões para tomar em um dia, em um mês, em um ano. Então é muito importante você colocar as coisas em perspectiva, saber o porquê você está tomando aquela decisão, mas principalmente não enrolar para tomar essa decisão, é uma habilidade muito importante que você precisa ter como PM. Então, saber se comunicar, ser uma pessoa minimamente organizada, saber organizar essas informações e comunicá-las da melhor forma, seja no PPT, seja num documento, são habilidades que, se você não tem, começa a treinar. Beleza, Monja? Já entendi, muito legal, mas como é que eu vou fazer para planejar a longo prazo? Um exercício rápido que você pode fazer é pensar em bolos de pote. Pensa num bolo pequenininho. Esse bolo pequenininho é algo que você faz em 15 minutos. Aplica esse raciocínio para 15 dias. Então, põe no papel bolo de pote, bolo de casamento. Bolo de pote seria aquilo que você faria rapidinho. Antes de você decidir se você faria rapidinho, converse com o seu time, importante. Então entenda o que é possível de ser feito dentro de um ciclo de 15 dias, bolo de pote. E dentro de 1 a 2 meses, bolo. E dentro de 2, 3, 5 meses, bolo de casamento. Muitas vezes, uma ideia que um PM tem é um bolo de casamento. E ela precisa ser quebrada em bolo de pote para a equipe. Por isso é importante que você entenda. Não precisa de necessariamente uma metodologia. Existem várias ferramentas, que você pode usar para estabelecer um roadmap, que é dentro da área de produtos o que a gente chama de um planejamento. Então, um PM normalmente costuma olhar para tudo que ele quer que seja feito em um ano dentro de um aplicativo, que seria o famoso bolo de casamento. Mas, ao invés de você sair pensando no bolo de casamento direto, entenda se é realmente um bolo de casamento, porque talvez um bolo de casamento pode ser quebrado em bolos de pote. Faz sentido? Então, no fim, esse raciocínio de bolos pode ser aplicado não só para culinária, mas também para sua carreira. Por exemplo, pensando no bolo de pote, hoje, nesse exato mês, qual seria o seu bolo de pote? Talvez terminar essa aula, talvez terminar esse curso, já seria um ótimo bolo de pote. E aí, qual seria o seu bolo? Dar um update no seu LinkedIn? Fazer um projeto? Estamos pensando então no panorama de semanas para bolo de pote,
meses para bolo e para bolo de casamento podemos pensar em anos. Então, além de ser PO, ser PM, pense na sua carreira na forma de bolos. Pense onde você quer chegar daqui 5 anos. E se isso é muito difícil hoje, pense onde você quer estar mês que vem. Comece pelo bolo de pote. E no fim, independente do tamanho do seu bolo, tenha visto o seguinte: para que você seja um PM e planeje a longo prazo, de tudo isso é importante você entender como quebrar coisas grandes, bolo de casamento, em coisas menores, e você ter o controle não só do que o seu time vai fazer, do que o seu aplicativo vai receber, seja em curto ou longo prazo, mas também da sua carreira. Então sempre lembre, essa metodologia dos bolos você pode aplicar para você e para a empresa que você vai entrar. E aí, pensando um pouquinho nessa aplicação dos bolos, uma coisa que eu fazia muito na Web Motors era estudar outros aplicativos, por exemplo, o Tinder, como que eu poderia aplicar coisas que o aplicativo do Tinder tinha dentro de um aplicativo de compra e venda de carros. E sim, funciona. Por isso, quando eu falo de estudar a concorrência, eu não falo só para você estudar a concorrência, mas abrir a cabeça que concorrência pode ser algo muito maior. Vou dar outro exemplo. Hoje, na Riot, qual que é o concorrente dos nossos jogos? Pode falar para mim, Monja, o concorrente do League seria outro MOBA. Não, por quê? O League é um jogo. O jogo compete pela sua atenção, pelo seu tempo. Então, os concorrentes do League não são apenas jogos, não são apenas MOBAs, mas sim o que compete pela sua atenção. TikTok, Instagram, Netflix, são todos concorrentes. Até um shopping pode ser um concorrente. Então é importante abrir a cabeça e entender que concorrente não necessariamente é só daquele setor, daquele local, e sim algo muito maior. Pode ser concorrente de tempo, concorrente de atenção, concorrente direto. Abre a cabeça. Dicas finais da Monja. Primeira dica, LinkedIn. Se você não tem, ou se você tem com foto de cachorro, com foto de anime, vamos falar disso. Primeira coisa sobre LinkedIn. Nessa área de produtos, projetos, metodologias ágeis, o LinkedIn hoje é a principal ferramenta de contratação. Por mais que a gente vê nos sites, mande seu currículo aqui, eu fui contratada na Riot pelo LinkedIn. E hoje, dentro do LinkedIn, a forma como ele funciona, o seu perfil leva cerca de 15 segundos para ser visto por um recrutador. 15 segundos para esse recrutador decidir se você merece essa vaga. Por isso, é muito importante que você não só tenha um LinkedIn, mas que seja um bom LinkedIn. Ok, Monja, como que eu faço um bom LinkedIn? Primeira coisa, procure projetos, experiências que você já teve, que você pode colocar no seu LinkedIn. Sabe aquele trabalho em grupo que você fez e que você é muito apaixonado? Talvez um trabalho que você tenha feito nesse curso. Enfim, hobbies que você tenha. Preencha o seu LinkedIn com vivências que você já teve até agora. Isso é não só básico, como importante para que o recrutador saiba que, por mais que você não tenha experiência ainda como gestor de projetos ou como dono de produto, que você já teve com outros projetos e com outros produtos experiências de liderança, comunicação, empatia. Então, tenha um LinkedIn bem cuidado. Pensa nele como se fosse o jardim da sua casa. Todo mês tem que ir lá dar uma ajeitada. Dica das dicas. Acima de tudo que eu posso te falar nessa aula seja dono ou dona da sua carreira. É imprescindível que você esteja no comando do seu próprio barco. Senão, ou ele vai naufragar, ou ele vai vagar por aí sem rumo. Por isso, eu deixei um exercício aqui para você, aqui embaixo, que você pode baixar e preencher com onde você quer estar. E se você não souber onde você quer estar daqui 5 anos, não tem problema. Comece pensando uma empresa que você gostaria de trabalhar, ou se você gostaria de trabalhar como Product Owner ou Product Manager, PM ou PO, já é um bom começo. E lembre-se, sempre pense no curto prazo primeiro, no médio prazo e depois no longo prazo. Então a gente começa com o bolo de pote, vai pro bolo e depois a gente vai pro bolo de casamento. Então, sabe aquela pergunta na entrevista de emprego? Onde você se vê daqui 5, 10 anos? Se você não sabe responder, bora pro exercício. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em caso de dúvidas, mentoria, precisou de um help. Se, enfim, quiser mais algumas dicas, me adiciona lá no LinkedIn. Procura lá, Vitória Monja. Imagino que só vai aparecer eu, ou procura, né? Essa pessoinha lá que você vai achar. E o mais importante, estudem, continuem o curso, façam o exercício que tá aqui embaixo. Namastê!